E agora eu vou desplantar e replantar duas rosas de deserto. O detalhe é que essas rosas de deserto já estão deformando aqui o saquinho por causa da formação do caudex. Olha só como o saco está meio arredondado. E esse caudex aqui tem uma forma bem peculiar, bem diferente. Então eu estou curioso para ver o formato dele. E olha só como que está aqui embaixo. As raízes já vão saindo aqui, já vão apodrecendo. Esse é o maior problema de quem cultiva rosa do deserto colocando ela no chão, né? O certo seria colocar numa bancada. Quando ela tem contato com o chão, isso sempre acontece. Numa bancada, normalmente, isso não acontece. Isso pode ser bem perigoso para a rosa do deserto, porque a raiz normalmente vai apodrecendo e pode subir, né? E atingir aí o caudex e matar a planta toda. Então vamos ver como que está aqui, como que está a saúde dessas raízes. Acho que não está muito boa não. Já estou vendo aqui algumas raízes mortas. Muitas raízes mortas, algumas vivas. Olha, isso aqui tudo é raiz morta. Aqui está viva. Então a saúde geral da planta aí não está tão ruim, mas também não está bom. Normalmente quando eu compro essas plantas, eu faço o replante já imediatamente. Eu já tiro do substrato, porque normalmente vem com cochonilha de raiz ou vem com algum outro problema que a gente não está vendo, né? Porque está dentro do substrato. Mas essa daqui e a outra que eu vou fazer daqui a pouco, eu tinha umas plantas para fazer enxerto, então eu acabei usando elas como cavalo. Então eu optei por fazer logo um enxerto e deixar para replantar depois. E essa é uma das minhas partes favoritas no cultivo de rosa do deserto, que é ver esse formato do caudex. Eu pelo menos fico na maior expectativa, fico ansioso, fico tudo aí para ver como que é o formato. E esse aqui tem um formato bem diferente, né? Bem estranho. Ela cresceu de uma forma meio incomum e acabou ficando bem exótico esse caudex aqui. E olha só como que tá a pontinha das raízes, tá toda apodrecida. Então aqui a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes acontece dessa pontinha aí apodrecida e subindo, subindo, subindo e atingir toda a planta. Na maioria das vezes isso não acontece, na maioria das vezes a planta consegue, né, conter aí essa infecção. A raiz vai apodrecendo e a planta ela cicatriza num determinado ponto e aí essa podridão ela não consegue subir. Porém, a gente não gosta de correr risco, né? Então, aqui é melhor tratar com um pouco de canela e deixar ela descansando aí por pelo menos uns 2 dias. E agora eu vou para a segunda planta, que também está com o caudex aqui já estufando o saquinho, olha só. Parece uma cinturinha, né? E aqui embaixo também está na mesma situação, raízes saindo, apodrecendo, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. E aqui já dá para ver ó, que tem raiz aqui apodrecida também. Essa daqui está numa situação um pouco pior, porque tem um pouquinho de cochonilha de raiz aqui. Aqui já dá para ver o formato do caudex. Eu achei até que está um pouco maior. Estava estufando o saquinho. Não está tão grande quanto eu pensava, mas o formato está até legal, está bonito. Quando ela tiver um pouquinho mais velha aqui, vai ficar um caudex bem bonito. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na outra. Vou colocar canela, tirar a parte que está mais apodrecida. E olha só, gente. Lembra que eu falei que às vezes essa podridão ela vai subindo e a planta se recupera? Olha só, aconteceu isso aqui, ó. A podridão foi subindo aqui, ó. E aqui a planta simplesmente cicatrizou e enraizou em volta. Então, muitas vezes a planta consegue conter aí os problemas de podridão. E eu fico até pensando quantas vezes a planta consegue se recuperar e a gente nem percebe, não é? Porque a planta tem suas defesas, né? É por isso que é importante a gente sempre deixar a planta bem nutrida, né? A gente conseguir manter aí o cronograma bem legal de adubação, porque se sua planta está bem nutrida, ela vai ser menos atacada por pragas e ela vai ser mais forte quando acontecer essas situações aqui, de às vezes uma pontinha de raiz apodrecer, e aí a planta consegue conter esse apodrecimento e na maioria das vezes a gente nem percebe. Nessa aqui eu tive que cortar aqui umas pontinhas porque estava bem feio. E agora é só passar aí a canela. Normalmente quando eu faço cortes eu uso cola, mas nesses casos assim de raiz eu prefiro passar a canela porque eu acho que a cicatrização ocorre de forma melhor. Nesse caso, quando é para cortar galho eu prefiro usar cola.
E agora é hora do replante. Eu esperei 2 dias para fazer esse replante, para dar tempo aqueles cortes cicatrizarem. Aqui o substrato que eu estou usando é aquele que eu sempre uso, que eu sempre falo nos meus vídeos, que a base dele é carvão triturado, areia peneirada e terra vegetal, sendo que aqui eu acrescentei um pouco de isopor triturado e acrescentei também um pouco de vermiculita, para ele ficar bem aerado, bem drenado. E agora eu vou replantar a segunda. Essas bolinhas que eu acabei de colocar é super fosfato simples. Isso é um adubo que ajuda no enraizamento da planta. Também ajuda na época de floração e formação de frutos, né? No caso aqui as cápsulas ou vagens. E pronto, está feito aí os replantes.